Como líder, tem a palavra o deputado Brizola Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui aproveitar o pronunciamento feito pelo deputado Zé Fernando Aparecido, dizendo aqui, fazendo a denúncia grave que está acontecendo no setor mineral do nosso país, né, e aproveitar o gancho deixado pelo deputado Zé Aparecido e fazer algumas observações que a gente percebe quando vê e verifica muitas vezes como anda perdida a oposição hoje que existe aqui no nosso país. A gente vê a oposição perdida em críticas infundadas, em processos quando critica o governo pelo excesso de gasto público que foi fundamental para a recuperação econômica do nosso país num cenário de crise mundial. A gente vê a oposição buscando atacar o governo pelo excesso de programas sociais, o governo que montou uma ampla rede de proteção social para o povo brasileiro que tinha sido desmontada no governo Fernando Henrique. Mas eu não vejo essa mesma oposição observar questões como essa que falou o deputado Zé Fernando Aparecido. Eu não vejo a oposição puxar as questões de relevante interesse nacional que muitas vezes passam desapercebida até por esse governo que a gente faz parte e que a gente tem orgulho em fazer parte porque realmente está mudando a história do Brasil. Quando a gente vê a questão do setor mineral, esse é um grande exemplo, senhor presidente, por um processo que Leonel Brizola denunciava, como falou aqui o deputado Zé Fernando Aparecido, que é o chamado processo de perdas internacionais. E a gente não verifica a oposição dos democratas, a oposição do PSDB, combater essa falha da economia nacional, esse processo de exportação de lucros, porque o que faz o Estado brasileiro, quando baseia sua economia em produtos primários, é justamente exportar lucros, porque esses produtos vão ser transformados no exterior e nós vamos absorver, através de importação, o produto da matéria-prima que nós exportamos. Para concluir, senhor presidente, os exemplos são os mais fartos. Nós que somos um dos maiores produtores, se não o maior produtor de café a nível mundial, nós não vemos o lucro desse produto. A gente sabe que o lucro do café brasileiro, ele é oferido pelas empresas alemãs, ele é oferido pelas empresas italianas, que pegam o produto, sua matéria-prima, transformam, incrementam uma indústria produtiva que garante a eles valor agregado. E esse mesmo valor agregado vai ser absorvido aqui pelo Estado e pelo mercado e pelo povo brasileiro. Então esse é um simples exemplo. O outro exemplo foi o exemplo dado pelo deputado Zé Fernando Aparecido. E agora a gente se depara com uma questão das mais importantes, que é a questão do petróleo, a exploração da camada do pré-sal brasileiro. A gente sabe que a história da exploração dos recursos naturais na América Latina, a história da exploração econômica, a história da superexploração do trabalho e, mais do que isso, a história de passivos ambientais e socioeconômicos terríveis. Então o governo tem que ter essa preocupação de definir logo um novo marco regulatório que supere esse marco regulatório predatório estabelecido no governo Fernando Henrique Cardoso, que sem dúvida nenhuma deixou ao léu, deixou vulnerável essa riqueza brasileira da camada de pré-sal do petróleo brasileiro. O Estado brasileiro tem que definir rapidamente um novo marco regulatório que proteja o interesse nacional, senhor presidente.